entenda as implicações da heresia arminiana. Eu já comentei em um vídeo aqui no canal que a heresia arminiana é a concepção teológica que eles possuem sobre o livre-arbítrio. Então hoje eu vou pontuar como essa heresia, isto é, o conceito que eles têm do livre-arbítrio, mapeia e norteia todos os outros campos da doutrina, não só da salvação, até mesmo da doutrina de Deus. E eu vou começar neste ponto que eu mencionei agora. As implicações da heresia arminiana na doutrina de Deus. Perceba você, o arminiano, ele tem vários discursos reformados, evangélicos, protestantes, para ocultar, para maquiar o que eles têm de mais precioso, que é o livre-arbítrio. Então, eles, por causa dessa concepção herética que eles têm do livre-arbítrio, né, porque há um livre-arbítrio ou uma livre agência bíblica, mas o conceito arminiano, o conceito de Trento, é uma heresia. Então, o que é que eles acabam trazendo no campo da doutrina de Deus com essa heresia? A doutrina que eles possuem do livre-arbítrio torna Deus um submisso ao livre-arbítrio. Por que eu digo que torna Deus submisso ao livre-arbítrio? Não é que Deus não tenha uma decisão soberana de deixar ou permitir que o homem faça aquilo que vem ao seu coração. O ponto é que, se você disser a um arminiano que Deus faz isso, eles então dizem que Deus deixa de ser justo. Então a justiça de Deus é cerceada pelo livre-arbítrio. E não só isso. Outros atributos, como a santidade de Deus também, é de alguma forma atingida na concepção deles, né? Claro que nenhum arminiano, nenhum ser humano, nenhuma criatura pecaminosa, nenhuma sequer atingiria, colocaria mão em qualquer atributo de Deus. Mas na concepção deles, a santidade também pode ser manchada se Deus ousar ultrapassar as linhas do livre-arbítrio. Outra questão é que eles tornam também Deus desamoroso se Deus não ser sujeito aos ditames desse supremo, justo, limpo e puro livre-arbítrio. Então, a primeira conexão dessa heresia é com a pessoa de Deus, que via de regra eles não fazem uma ligação com isso. Segundo ponto, a própria doutrina da depravação total é totalmente enfraquecida. Olha só, a doutrina da depravação total é totalmente enfraquecida pelo conceito que eles têm de livre-arbítrio. Ou há arminianos que são aí chamados de pelagianos ou semi-pelagianos, que mantêm o livre-arbítrio a qualquer custo, e há também os chamados arminianos que só colocam um ponto a mais aí para continuar, que é a chamada graça preveniente. E observe você que, basicamente, a graça preveniente é apenas uma garantia para que o livre-arbítrio continue sendo livre, né, imaculado, neutro, para fazer escolhas, e escolhas espirituais até. Então, a depravação total, quer para o arminiano pelagiano, quer para o arminiano aí clássico, é a mesma coisa. Um apenas dá um docinho, digamos aí, na boca dos reformados para dizer, nós cremos na depravação total. Até mesmo Armínio, né, dizia muito isso, mantendo o antigo erro católico aí da graça preveniente, né? Essa graça preveniente nada mais é, como eu já mencionei, algo para garantir o livre-arbítrio. Então, a segunda conexão e prejuízo dessa heresia é com a doutrina da depravação total. Primeiro,
no ser de Deus e sua soberania e seus atributos, segundo na depravação total. Outro aspecto, a morte de Cristo. A morte de Cristo. Eu não vou na mesma ordem aqui dos pontos do calvinismo, mas foi esse o confronto, né? A morte de Cristo, ela não pode ser eficiente para os objetos contemplados por causa de quê? Será que por causa de Cristo? Não. Cristo se entregou plenamente. Por causa do plano de Deus? Também não. O plano de Deus não pode ser frustrado. Então, por que é que essa morte de Cristo, por cada ser humano que passou neste mundo, não vai alcançar esses? Às vezes nem a notícia, né, de que Jesus morreu por eles. É porque o livre-arbítrio vai, então, limitar o alcance da eficácia da morte de Cristo. Daí, para que eles não admitam que é um prejuízo, né, eles dizem, não, a etapa da oferta, então, é para todos, mas só vai ter efeito para quem aceitar. Portanto, parece que Jesus, quando ele morre, na sua previsão, nessa perspectiva arminiana, deve ter dois grupos. Aqueles que ele morre sabendo que não vai aceitá-lo, né, portanto, ele sabe que os benefícios que ele está garantindo não alcançarão esses, que ele de antemão prevê que não vão crer, e também ele pensou num outro grupo, num grupo que aceitaria, graças ao livre-arbítrio, desses que foram, então, que exerceram corretamente o livre-arbítrio. Então, este é o terceiro ponto, a conexão aqui com a morte de Cristo, delimitada e limitada na sua eficácia. E aí eles ficam bravos, porque a gente fala da morte de Cristo ser eficiente aos eleitos, né? Quarto aspecto, essa doutrina também, ela traz prejuízos à doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus poderoso, ele apresenta por meio da igreja o evangelho a todos, e ele, então, age soberanamente para salvar os eleitos. Mas, segundo essa heresia arminiana do livre-arbítrio soberano, santo, supremo, o Espírito Santo só vai agir definitivamente se esses homens permitirem, pelo livre-arbítrio, que o Espírito Santo venha agir sobre eles. Então é muito curioso que a graça preveniente para o arminiano é irresistível, ou seja, a graça preveniente vai chegar em todos e capacitá-los a serem neutros novamente, pelo menos digamos assim. Mas o Espírito Santo não pode ser considerado irresistível, se ele assim decidir no caso dos eleitos, porque o livre-arbítrio impede isso. E ai do Espírito Santo de ultrapassar esse limite, essa barreira do livre-arbítrio, porque nesse caso ele vai deixar de ser justo, santo, amoroso, né? Então tudo isso eles comentam, né? Isso porque ainda na perspectiva reformada, o Espírito Santo conquista irresistivelmente. Ele muda o coração de pedra e dá um coração que aceita o evangelho, que se derrete pelo nome de Cristo. Mas nem isso os arminianos querem dizer que o Espírito Santo pode fazer, porque o livre-arbítrio não permite. O último ponto, a esperança futura, a habitação na glória celestial está totalmente, preste atenção. Então, toda a doutrina da escatologia, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos justos, a nova Jerusalém, a eternidade, novos céus e nova terra, tudo isso está condicionado não à vontade soberana de Deus, não à obra de Cristo, não à ação do Espírito, não. Tudo isso só vai se concretizar e acontecer porque o livre-arbítrio determinará se a pessoa vai perseverar no caminho da justiça e então merecer o céu, né? Porque a perseverança é algo, como há arminianos que diz que nem a fé é dom de Deus, é
uma inclinação humana natural. Então a perseverança é fruto também desse livre-arbítrio, que a pessoa decide usar, né, os recursos da graça para ficar no caminho. Né? Então, assim, é aqui que nós vemos a aproximação muito clara do pelagianismo, do semi-pelagianismo, do legalismo, da salvação pelas obras, etc. e etc. Então, nós notamos que também a escatologia, a esperança eterna, está também amarrada e dependente do livre-arbítrio. Então, essas são as implicações da heresia arminiana. Então, a heresia arminiana, isto é, qual é a heresia arminiana? Não é porque quando você conversar com arminianos, eles vão dizer para você que creem na Bíblia, isso não é heresia, na Trindade, graças a Deus por isso. Que essas verdades evangélicas possam, pela graça de Deus, ser usadas para que o Senhor ilumine a mente deles e eles abandonem essa heresia ou Deus perdoe eles. Né? É assim que penso. Mas as implicações da heresia arminiana, que é o ídolo livre-arbítrio, esse falso Deus, né, este axioma supremo, determinante, universal, que parece que Deus, depois que o formou, se tornou sujeito a ele. Né? Então, repetindo, as conexões da heresia arminiana prejudicam a doutrina de Deus, pois tornam Deus um ser não justo, não santo e desamoroso. A heresia arminiana também enfraquece a doutrina da depravação, pois sempre o homem é capaz, quer pela graça preveniente, quer por ele mesmo. Deixa eu pôr aqui. O que nós temos é que a doutrina também prejudica a concepção da eficiente morte de Cristo. Nós também notamos que essa heresia, essa doutrina arminiana, prejudica o fato do ser humano se render ao chamado soberano do Espírito Santo, portanto, prejudica a concepção da soberania do Espírito e, por último, prejudica também toda a esperança futura, porque coloca tudo isso sob a seguinte decisão: se sim e se perseverar, mas mediante o livre-arbítrio. Então, esta é, em essência, a heresia arminiana. Então, eu estou não com tanto tempo assim, mas estou agora convencido, talvez no máximo aí 3 meses, de que este assunto é nevrálgico para a soteriologia arminiana e constitui uma heresia, porque não tem respaldo bíblico. A Bíblia nos apresenta um Deus soberano que, quando ele decide fazer as coisas, é santo, justo e bom. A Bíblia apresenta uma depravação que atingiu todas as afeições e potências da alma. O homem, ele quer o pecado. Também a Bíblia ensina uma morte de Cristo objetiva e eficiente, que ele vai ficar satisfeito. A Bíblia também mostra que quando o Espírito Santo leva uma pessoa a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, ele faz isso por uma obra transformadora em seu coração. Também eu vejo na Escritura que a esperança celestial vai ser concretizada não por minha capacidade de perseverar, ainda que eu sou advertido e devo perseverar. E pela graça de Deus perseverarei, mas não porque o meu livre-arbítrio sustentou, mas porque Deus, ele tem um plano para glorificar os crentes em Cristo e apresentar para Cristo este povo. Portanto, toda a glória tem que ser a Ele, toda a honra a Ele. Então está aqui a minha leitura sobre a heresia arminiana. Que Deus te livre disso. Se você é um arminiano, eu te aconselho a abandonar a sua concepção sobre o livre-arbítrio
ele não é bíblico, ele é antibíblico. Que Deus te ilumine.